Esse é o Ancapso e nós vamos falar da migração de milionários, um fenômeno que vem se acentuando bastante e o Brasil está no lado perdedor dessa história, tá? Muitos milionários estão saindo do Brasil para ir para outros lugares. E por que isso é ruim? Porque lembra, pessoas como eu e como você, que não tem tanto dinheiro assim, pode até, eu não sou mal de vida não, eu consigo me virar bem, mas dinheiro para investir, para criar uma grande empresa, para bancar um negócio novo, eu não tenho. Precisa de gente com muito dinheiro para fazer esse tipo de investimento. E aí o que acontece? Esse pessoal indo embora, meu amigo, a economia como um todo sofre. Eu sei que na cabeça do Sosa, né, o idiota que pensa que a economia é um jogo de soma zero, né? Se tem alguém rico é porque roubou de alguém. Então os pobres existem porque existem ricos, o que é uma mentira, né? Ao contrário, é importante ter muitos milionários no país para você justamente aumentar a qualidade de vida dos mais pobres. E o Brasil, com toda essa retórica, de novo, está perdendo essa guerra, né? Tá indo um monte de gente embora do Brasil. Vamos entender esse relatório aqui, muito interessante, que mostra que o país que mais tem atraído milionários é o Emirados Árabes Unidos. Tem porém nessa história, eu vou explicar aqui. Essa notícia foi sugerida por Cultura do L e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a migração de milionários, né? Os muito ricos estão mudando seus países de residência. E aí essa empresa fez uma pesquisa justamente identificando para onde esse pessoal está indo, né? O relatório Private Wealth Migration 2024 foi elaborado pela Henley Partners, que é uma consultoria de migração de investimentos. Ou seja, isso é muito comum, tá? Isso sempre aconteceu muito de pessoas ricas mudarem de país. O que leva uma pessoa rica a mudar de país? Tem várias coisas. Às vezes é só realmente que quer mudar de país, quer ir para um lugar que gosta mais e coisa e tal, mas na maior parte das vezes é justamente a hostilidade do governo contra milionários e multimilionários. É aquela retórica que a gente ouve do Lula aqui o tempo todo, não porque o cara tem que pagar mais dinheiro, tem que fazer o imposto dos super ricos, que o Brasil está perdendo não sei quantos milhões de reais porque não cobra imposto dos ricos e coisa e tal. Que história é essa de estar perdendo? Não está perdendo nada, né? O imposto é roubo, você está roubando das pessoas esse dinheiro. Você não está perdendo quando você deixa de roubar, né? O dinheiro é das pessoas, tem que ficar com elas e coisa e tal. E aí ele fala aqui que nesse relatório, né, isso é a principal causa. Não é só o Brasil não, tá? A gente vai ver que, por exemplo, a Rússia também está perdendo muitos milionários, a China está perdendo muitos milionários. Então existe uma correlação aí que não é, tem vários motivos para as pessoas perderem milionários, né? Certamente o ambiente hostil é um deles, né? Mas a crise econômica é outro. E, bom, 128 mil milionários estão circulando pelo mundo esse ano. Ou seja, esse é o número de milionários que estão mudando de país, estão saindo de um país para ir para outro, mudando a nacionalidade, levando o seu dinheiro. É lógico, muito investimento que é feito pela pessoa não muda de lugar. Se a pessoa tem imóveis no Brasil, por exemplo, é muito mais complicado, mas a pessoa pode se mudar mesmo assim, ela pode vender os imóveis e comprar em outro lugar, né? Agora, quando o milionário vai embora, o que vai principalmente é a fortuna dele em dinheiro. Essa fortuna, em ações e coisa e tal, isso vai embora. A pessoa deixa de ser um contribuinte brasileiro e vai ser contribuinte em outro lugar, não vai pagar mais imposto para o Brasil. Isso é um mecanismo que faz muita gente também ir embora, né? Então, estou falando aqui desses 128 milionários, e esse mapa aqui mostra exatamente de onde que eles estão indo, para onde que eles estão indo. Então, duas coisas aqui que chamam a atenção. O primeiro lugar, estão indo para os Emirados Árabes Unidos, né? 6.700 milionários estão indo para os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos, eles têm uma infraestrutura, para quem tem muito dinheiro, muito boa, né? É um país muito seguro, então você tem algumas vantagens lá. Embora seja um regime islâmico, né? Seja a lei islâmica lá, eles são notoriamente abertos, né? Dentro do universo ali dos países muçulmanos, né? Não tem muito problema, não tem exigência para usar o véu, né? O hijab e coisa e tal. Tem um monte de coisas que tipicamente são requisitos em países ali do lado. Nos Emirados Árabes Unidos eles não têm esse requisito tão grande. Então você consegue se adaptar muito bem. Tem alguns detalhes, não pode beber, não tem bebida, embora eles permitam estrangeiros beberem. Então quem é muçulmano, quem é da região, não pode beber, mas quem é de fora consegue, né? E é muito estável, tem um governo muito estável, é uma monarquia, então, na verdade não é uma monarquia, é um emirado, né? São emires. São 7 emires que se revezam no poder, mas na verdade é o emirado do Dubai, né? Que é o mais rico de todos os Emirados Árabes Unidos, que acaba controlando a região, né? Enfim, tem algumas vantagens, mas qual que é a principal vantagem dos Emirados Árabes Unidos? Por que vai tanto milionário para lá? Porque é relativamente fácil você entrar se você for um milionário. Eles não têm muitos requisitos. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos e do Canadá, que são os dois outros países que têm um grande afluxo de milionários, mas aqui nos Estados Unidos, mesmo você sendo milionário, não há garantia de que você vai conseguir um visto de residência e coisa e tal, tem todo o processo. A verdade é fácil, tá? Se você for milionário, é fácil vir para os Estados Unidos. Mas, por exemplo, para o pessoal da China e da Rússia que está saindo, não é tão simples assim. Tem um monte de gente da China e da Rússia que está querendo ir embora, mas seria impedida de ir para os Estados Unidos por conta de sanções e coisas desse tipo, né? A mesma coisa o Canadá. Uma outra coisa que chama atenção Austrália, Singapura também são outros países que atraem muita gente, então acaba indo muita gente para esses países, né, justamente buscando o quê? A estabilidade institucional. Você tem governos que são institucionais, são tipicamente livres, né, tem uma liberdade econômica muito grande, Singapura, Austrália, coisa e tal. Então essa é a raiz do sucesso desses países. É o que eu sempre falo, as pessoas querem liberdade, então elas vão buscar sempre países que você tem uma liberdade maior, sempre. A liberdade econômica, que é a liberdade que importa principalmente. Agora, repara de onde é que saem os milionários, né? Muitos saem do Reino Unido. Por que isso? Porque apesar do governo ser de direita lá, eles têm adotado regras de taxação cada vez mais duras, né, no Reino Unido. Então os milionários vão embora, meu amigo. O pessoal não tem esse negócio não. Se você está começando a criar empecilhos, né, tendo políticas hostis a milionários, o pessoal vai embora. Também tem o fator do Brexit, né? O Brexit piorou um pouco a economia da Inglaterra. Então muitos milionários acabaram vazando de lá, né?
Bom, a Rússia tem só 1.000 pessoas saindo da Rússia. Eu acredito que é mais do que isso, tá? Tem muito mais milionários saindo da Rússia em função da guerra, em função do risco de você cair de uma escada, cair de uma janela lá por conta de brigas com o Putin, coisa e tal. Agora, o que chama atenção mesmo é a quantidade de gente vazando da China. 15.200 pessoas, milionários, tá? Pessoas ricas, não é qualquer chinês, não, né? O pessoal vazando da China. E aí, por que isso, né? Porque a economia na China está caindo muito, muito fortemente. E não só isso. Você tem o governo chinês cada vez mais autoritário com relação às empresas. É o que eu falo. É o autoritarismo, é o governo que se acha no direito de ter acesso ao patrimônio de outras pessoas. Então, o milionário chinês, meu amigo, quer sair de lá, quer vazar da China, né? Quanto antes, melhor. Então, a Índia também tem muita gente saindo de lá. O que chama atenção é o Brasil, que não tem tantos milionários assim, mas tem 800 deles indo embora, segundo a previsão desse pessoal aqui. Por quê? O motivo é o mesmo. Você tem uma cultura hostil a milionários. A ideia de que quem tem dinheiro é porque está tirando de quem é pobre, o que é uma ideia idiota, uma ideia que não faz sentido nenhum. Ao contrário, todo o país precisa de ter milionários, porque são eles que movimentam a economia e acabam enriquecendo, inclusive, os mais pobres, né? E o Brasil perdendo esses poucos milionários que tem aqui, que o Brasil não tem tantos assim, acaba ficando numa situação muito ruim, né? E a tendência é piorar, tá? Com o governo Lula aí mais alguns anos, meu amigo, pode se preparar. A situação aqui tende a ficar cada vez pior. Quem sabe a partir de 2026 começa a melhorar a coisa com a saída do pinguço corrupto. Obrigado por assistir o vídeo até o final.